Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal do Prato à Panela. Eu sou Gabi Carvalho, chefe de cozinha, apaixonada por comida de verdade e por histórias que nascem dentro da cozinha. E esse é o primeiro episódio da nossa primeira temporada e eu vou me apresentar para vocês de um jeito muito especial, cozinhando uma receita que conta um pouco da minha história. Minha relação com a comida começou muito cedo. A cozinha sempre foi um lugar de afeto, um lugar de encontros, um lugar de reunir a família. E ao longo dos anos, esse prazer que eu tenho pela gastronomia, ele virou profissão. E aí eu fui estudar, fazer faculdade, fazer outros cursos que me trouxeram até aqui hoje com muita alegria. E hoje, cada prato que eu faço carrega um pouco dessa história. E é isso que eu quero dividir com você aqui no canal. Receitas possíveis, que contem história, receitas com alma e com muito sabor. E o prato de hoje representa tudo o que eu vivi até aqui. Ele mistura técnica, simplicidade e muito sabor. Essa é uma receita que me mostra de onde eu vim e aonde eu cheguei. Gente, cuca de banana é a receita da minha infância. Deliciosa, super fácil de fazer. E eu espero que vocês façam aí na casa de vocês também. Vamos aos ingredientes. Para começar, a gente vai ter 6 bananas maduras, tá? É importante que elas sejam maduras para que o bolo fique bem docinho. A gente vai ter 200 gramas de manteiga, 1 xícara de açúcar cristal, 2 xícaras de farinha de trigo. E aqui eu já estou usando a farinha de trigo com fermento, que é mais prático para mim. E vamos usar também 4 ovos, 300 ml de leite e açúcar com canela para polvilhar. E agora vamos para os ingredientes. A gente vai pegar o pó da batedeira. Aqui eu vou colocar 1 xícara de açúcar cristal. Vou usar 200 gramas de manteiga. Não precisa ser a manteiga gelada, pode ser ela já em temperatura ambiente. E a gente vai levar a batedeira para formar um creme bem liso. Vou deixar esse bolo bem fofinho. Enquanto a batedeira está batendo aqui o açúcar com a manteiga e os ovos, a gente vai cortar as bananas em rodelas. E agora a gente vai tirar esse creme daqui. Esse creme tá bem fofinho. A gente levou mais ou menos uns 7 minutos batendo ele. E agora a gente vai trabalhar na mão, tá? Usar farinha e leite, incorporando aos poucos, tá? Gente, pra deixar esse bolo bem fofinho, tem um segredinho, que é o segredinho da vovó. Não é nem só um segredinho da mamãe. Segredinho da vovó. Peneirar a farinha. Aqui eu tenho as 2 xícaras de farinha. Mas eu vou colocar mais ou menos a metade, tá? Para ir incorporando aos poucos, alternando com o leite. Vamos peneirar essa farinha pra gente colocar bastante ar aqui. Deixar esse bolo fofinho do jeito que ele tem que ser. E agora eu venho incorporando. Minha mãe ensinava os truques pra gente. E ela falava que a massa tem que ser feita assim, mexendo de baixo para cima, trazendo o que tá no fundo para incorporar. Outro truque, gente, é nunca encontrar o leite com a farinha ao mesmo tempo, para não ficar aqueles bolõezinhos que a gente depois fica lutando para desmanchar. Incorporei parte da farinha, agora a gente vem parte do leite. Segredinho também para o leite, temperatura ambiente. E vamos incorporar esse leite e depois repetir o processo, tá? Olha, cuca de banana fazia tanto sucesso. A gente passou a infância em Canindé, não sei se vocês aí em casa conhecem essa cidade, cidade de São Francisco, a maior romaria das Américas acontece em Canindé. E lá foi o palco da minha infância, dos primos, dos filhos, dos amigos dos meus pais, que sempre tinha cuca de banana. Então vamos lá, vamos colocar mais farinha, o restante da farinha. E vamos peneirar também.
incorporando toda a farinha. Ah, um truque legal também, que a minha mãe fazia às vezes, era colocar leite de coco ao invés do leite de gado. Aqui a gente está usando o leite comum, mas o leite de coco também vale. Incorporamos toda a farinha. A gente vai entrar com o restante do leite. Essa fica uma massa bem aerada, super cremosa, que é o que vai deixar o nosso bolo bem fofinho. E depois daqui, o segredo tá na montagem. E aí é onde entram as bananas, que é a estrela desse prato. Olha só, massa lisinha, tudo bem incorporado. E a gente vai mexendo e percebendo que vai abrindo umas bolinhas. Isso é sinal que a massa tá bem fofinha. O bolo vai ficar bem fofinho. Bom, massa pronta, a gente vai passar para montagem, tá? A gente vai montar uma assadeira com açúcar e canela. Primeiro a gente passa a manteiga para untar açúcar e canela e vai arrumando as bananas alternando com a massa. Vamos lá? A gente vai misturar 3 colheres de açúcar cristal com mais ou menos 1 colher de sopa de canela em pó. Se você gostar muito de canela, pode colocar mais canela aí. E a gente vai misturar. E a gente vai untar a assadeira e polvilhar com essa misturinha aqui. E aqui eu escolhi uma assadeira de 25 centímetros de diâmetro. A gente vai usar a manteiga para untar. Vou deixar essa assadeira bem lambuzada para poder agarrar o açúcar. Deixar a banana linda, bem caramelizada. Forma untada. A gente vai polvilhar com o açúcar, deixar ela bem coberta, tá? Bastante cuidado para não ficar nenhuma brechinha aqui sem o açúcar. Pode aí fazer movimentos assim. Ó. Vou deixar ela bem coberta. Feito isso, a gente dispensa o excesso aqui. E a gente vai começar montando, forrando o fundo da assadeira com as rodelas de banana. Vamos lá, que é um trabalhinho, mas vale a pena. Gente, vale a pena fazer em casa. Porque essa é uma receita que enche os olhos também. Vocês vão ver que é um bolo bem bonito. A criançada adora. Ideal para tomar como cafezinho da tarde, para levar para o piquenique nos lanches. A gente sempre fez. Vocês acreditam que até hoje a gente vai para os encontros, para casa de praia dos tios, os primos pedem, tia, para minha mãe, tem que levar a cuca de banana. Então isso já virou um ritual, quase um ritual na nossa família. Então, fundo já forradinho aqui, tô terminando as últimas rodelas. E aí o ideal é que a gente monte de uma forma que fique bem bonita. Você vai escolhendo os cortes menores. E aí aqui no final já tem um trabalhinho de artista. Aí você vai escolhendo pedaços menores para tapar os buraquinhos da forma, tá? Então assim, bem forradinha, a gente vai vir com uma camada da massa do bolo amanteigado. Camada fininha, porque vamos fazer outras camadas. Vamos colocar 2 camadas de banana, tá? A gente põe um pouco da massa, já espalha, cobrindo aqui todas as bananas, todas as rodelas de banana. E aqui sobre a massa a gente vai montar outra camada. É super prático, super rápido de fazer essa receita. Dá para fazer pro lanche da tarde, hein? Quando a gente terminar de colocar as bananas, a gente vai também polvilhar açúcar e canela, tá? Aqui entra outra camada para dar cor, para deixar crocante. Que forma um caramelo em cima, que faz toda a diferença nessa receita. Aí a gente vai finalizando aqui nesse encontro, fechando todos os espaços. Mais uma camada de banana, a gente vai polvilhar novamente. E vamos lá. Como eu disse a vocês, quem gostar de muita canela, pode pôr muita canela com açúcar. Quem preferir menos canela, também pode
diminuir, tá? E vamos finalizar com o restante da nossa massa. Deveria ter cheiro isso aqui, hein? Cheirinho dessa massa amanteigada. Gente, faz aí em casa, vocês vão amar. E agora é hora da gente levar para o forno, mais ou menos uns 40 minutos, ou até que o bolo fique douradinho. Vamos lá? Gente, 50 minutos depois, nosso bolo tá assim, lindo, douradinho. Ó, aqui ele levou 50 minutos para assar, mas aí na sua casa você conhece seu forno. O importante é que ele esteja assim, douradinho e fofinho. Chegou a melhor hora, a hora de provar. Bora lá? Hora de desenformar. O ideal é que a gente faça isso com o bolo ainda morninho, tá? Por conta do caramelo. É a grande hora, saber se deu certo. Ai, 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 ai. Uau! Gente, que lindo! Ficou incrível! Olha isso. Se você gostou, faz aí em casa. Vale muito a pena, eu te garanto. Para finalizar, eu gosto de polvilhar mais um pouquinho de açúcar por panela. Para deixar ele ainda mais lindo. Com essa carinha bem comidinha de vó, hein? Gente, esse prato sou eu em forma de comida. Se você chegou até aqui, eu te convido a ficar comigo nessa temporada. Então, curta, compartilha. E se você também tem um prato que conta a sua história, deixa aqui nos comentários. Gostinho de infância. Faz aí em casa e depois me conta. A gente se vê no próximo episódio.